Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live de atualização sobre a Operação Oranos e principalmente os caminhos que existem para os investidores obterem a liberação dos seus valores. Conforme eu noticiei hoje mais cedo, nós tivemos algumas atualizações, algumas movimentações, especialmente a decisão do ministro Alexandre de Moraes, uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, dentro da reclamação 75111. Apenas relembrando, nós tivemos aqui até hoje 3 momentos importantíssimos e que marcam e que trazem soluções distintas para os investidores. Num primeiro momento, o investidor ele foi considerado quase como um cidadão de segunda classe, que esse momento é do dia 28 de novembro de 2023 até 17 de dezembro de 24, quando vem a decisão do STJ. Nesse período, o investidor era considerado praticamente um nada. Isso perante alguns setores da justiça, não todos, obviamente. E a partir dessa decisão do STJ de 17 de dezembro de 2024, o investidor ele foi reconduzido ao epicentro das atenções do juiz federal, porque a partir da decisão do STJ, com a anulação dos RIFs, e a essa altura vocês sabem melhor do que eu o que é um RIF, isso anularia todas as provas nesse encadeamento probatório da Operação Oranos, não haveria justa causa para a ação penal e isso atingiria a decisão de sequestro e indisponibilidade de bens dos réus e da empresa que operava com os criptos. Esse era o segundo cenário, o segundo momento, e ele durou até 20 de janeiro de 2025, quando o ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática na reclamação 75111, julga o próprio mérito dessa reclamação e então ele cassa as decisões do STJ, anula as decisões do STJ, restabelecendo a validade das provas da Operação Oranos, ressuscitando a justa causa e com isso colocando um obstáculo a mais para os investidores alcançarem a esperada devolução de valores. E hoje a decisão do ministro Alexandre de Moraes é dentro dessa reclamação constitucional 75111. O que aconteceu? Depois que essa decisão monocrática dele foi proferida, os réus apresentaram embargos de declaração lá no STF contra a decisão do ministro Alexandre e apresentaram também agravo regimental contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Os investidores apresentaram também agravo regimental e petições impugnando o pedido do reclamante nos exatos termos que permite o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que fala exatamente isso. Aspas, qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante, fecha aspas. Próprio regimento do Supremo Tribunal Federal. E a ideia dessa live é trazer aqui rapidamente os efeitos dessa decisão, que, como mencionei, ela determina o prosseguimento do agravo regimental e ela profere um comando especificamente em relação aos investidores. E eu já vou falar que comando é esse em relação aos investidores que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes faz. Bom, antes de mais nada, as devidas atualizações. Na Justiça Federal não há nenhuma novidade por enquanto, o pedido dos investidores ainda não foi analisado e o juiz federal também não determinou a retomada do curso da ação penal. O juiz está sendo cauteloso, porque ele sabe que esse recurso que é contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes e os embargos de declaração no STJ podem efetivamente mudar o jogo. Ele sabe, então ele está sendo cauteloso. Mas nada disso impede que ele analise de uma vez por todas os pedidos dos investidores e que requerem a liberação individual com base naqueles 3 fundamentos que eu já mencionei em outras lives e também no informativo jurídico que eu disponibilizei lá no grupo de WhatsApp e que muitos já tiveram acesso e me deram até um feedback bem positivo. Eu agradeço a todos que leram e continuem lendo, trazendo suas dúvidas e contribuições, tá bem? Os seus insights, as suas dúvidas, elas são muito, muito, muito importantes. E eu procuro responder todo mundo.
Bom, então não há nenhuma atualização no STJ, na Justiça Federal de Itajaí, não há também nenhuma atualização, nenhuma novidade, nada novo no STJ, a não ser a notícia de que, uma notícia informal, a notícia de que no recurso ordinário em habeas corpus, que é um outro processo da Operação Uranos, a defesa vai apresentar um novo habeas corpus diretamente no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma informação quentíssima e, por enquanto, informal. E se concretizar, eu vou trazer aqui essa informação porque ela é de utilidade pública, do interesse de todos, naturalmente. Tem uma segunda novidade no STJ, que é a notícia bombástica que eu disse que existe, e eu já obtive a chancela aqui do meu time jurídico, confirmando que eu já posso noticiar. Então eu vou noticiar isso daqui um pouco também, tá bom? Mas falando agora especificamente da decisão do ministro Alexandre de Moraes, só relembrando, eu vou trazer aqui também essa questão da CVM. Muita gente me perguntou no privado, como assim essa questão da situação de omissão da CVM e isso poder gerar uma indenização, como é que fica isso? Vou falar de tudo isso já já. Agora, em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em primeiro lugar, ela fala, olha, o recurso dos réus tem que tramitar, então agora intime-se a Procuradoria-Geral da República para se manifestar em relação aos embargos e o agravo regimental que os réus fizeram. Em relação aos recursos e petições dos investidores, o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, aspas, eles são alheios à controvérsia estabelecida nesta ação e não cabe impugnar o pedido do reclamante após a decisão monocrática que julgou a causa. Então o ministro Alexandre de Moraes, ele fala duas coisas, dois comandos, dois fundamentos em relação aos pedidos dos investidores lá no STF. Primeira coisa, primeiro fundamento que ele traz para dizer que os investidores não podem se manifestar dentro desse processo de reclamação constitucional, é quando ele diz, olha, os investidores são alheios à controvérsia estabelecida nessa ação. Uma frase carregada de conteúdo jurídico e que quer dizer o seguinte, olha, eles não são partes na reclamação. Quem é parte aqui é os réus lá da ação penal e o Ministério Público. Eles não são partes. Entretanto, em relação a esse fundamento, e adianto que os investidores não concordam, os investidores que eu represento, que me deram a honra de representá-los como seu advogado, os investidores não concordam e a maioria com quem eu conversei já me deu o sinal verde para que eu possa apresentar um recurso contra essa decisão do ministro Alexandre de Moraes no STF. Então, quando ele fala que os investidores são alheios à controvérsia estabelecida nesta ação, fecha aspas, o que ele está dizendo olha, os investidores não são partes lá na ação penal, mas Sua Excelência esquece e ouvida que sim, os investidores foram admitidos como terceiros interessados ou lesados de boa-fé dentro do conglomerado de processos da Operação Uranos. O juiz federal ele fez uma distinção, ele diz, olha, aqui nessa porção, ação penal, eu estou levantando o sigilo, baixando o sigilo para sigilo 1, o inquérito eu vou manter em sigilo, as medidas cautelares de bloqueio de bens, quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo de WhatsApp, quebra de sigilo bancário, tudo isso vai permanecer no sigilo máximo e inacessível. E portanto, ele faz um arranjo em relação ao sigilo e o juiz ele vê que isso não está funcionando, ele diz, então vamos abrir um processo específico que não vai ter sigilo, porém o investidor que quiser saber o que está acontecendo vai ter que se habilitar dentro desse processo. E aí surge essa forma de habilitação de participação dos investidores, pelo menos para ter conhecimento das informações que estão acontecendo. Evidentemente que sabendo procurar você encontra
informação e acesso a praticamente tudo. Mas tem que saber procurar e tem que fazer isso de forma absolutamente ética e com uso exclusivamente para discussão dentro do processo, né? Isso é um alerta que eu faço. Eu tenho acesso a um monte de coisa e mesmo estando em sigilo eu tenho acesso, eu tenho direito de ter esse acesso como advogado dos investidores e inclusive a parcelas do processo que de alguma razão, por alguma razão, eles estão com o sigilo, mas o sigilo não é eficaz. Estão lá, sabendo procurar você consegue achar. Então, esse parênteses todo que eu fiz é para dizer que, ao contrário dessa conclusão do ministro Alexandre de Moraes, os investidores sim integram a controvérsia. Eles não são réus, naturalmente, porque nem o delegado federal disse que tem alguma coisa contra em relação aos investidores. Aliás, ele falou o contrário, expressamente. E, portanto, aliás, ao contrário do que o ministro Alexandre de Moraes falou, os investidores, eles não são alheios à controvérsia, porque eles participam do processo como terceiros interessados ou lesados de boa-fé. E digo mais, os investidores, eles têm uma legitimidade motu própria para requerer a nulidade por conta de nulidades absolutas e que atingem o seu patrimônio, isso através da decisão de indisponibilidade de bens dos réus, mas que atinge os investidores. Então eles podem discutir a constitucionalidade do processo, dos elementos que alicerçam o processo e que, consequentemente, alicerçam a decisão de indisponibilidade de bens. E, além disso, os réus podem discutir, os investidores podem discutir, como tenho falado, o excesso de prazo de duração do bloqueio, e hoje não sabemos quando vai acabar a persecução penal, né? Ela tem que ter um começo, meio e fim. Toda investigação, toda ação penal tem que ser isso. E a Operação Oranoso, ela se tornou um grande Frankenstein, não tem data para acabar, não se sabe quem é que cometeu o crime, qual crime, e enfim, não se sabe nem se ela vai retomar o seu curso, se ela vai ficar parada, não se sabe nada. Mas a Constituição quer que ela tenha começo, meio e fim, e aí está o excesso de prazo e que os investidores podem sim impugnar e pedir a liberação de bens com base nisso. Então, e o terceiro fundamento é a isonomia, porque se os réus podem fazer saques mensais, como está acontecendo, por que razão os investidores não podem? Já falei disso, não vou entrar nesse detalhe de novo. A questão central é que os investidores, eles integram sim a controvérsia estabelecida. E esse fundamento, essa premissa do ministro Alexandre de Moraes, então seria inadequado. O ponto 2 da decisão do ministro Alexandre de Moraes é quando ele fala que não cabe aos investidores impugnar o pedido do reclamante porque a decisão monocrática julgou já a causa. O que ele quer dizer é o seguinte, como que vai querer impugnar, rebater alguma coisa se acabou sendo julgado já? Mais ou menos isso que ele quer dizer. Entretanto, o julgamento que Sua Excelência fez, o ministro, ele não está encerrado. O julgamento não está encerrado, a discussão não está encerrada e, portanto, cabe sim impugnar o pedido do reclamante. A decisão de Sua Excelência, ela é uma parte da jurisdição, mas não é a jurisdição total. A jurisdição é o juiz competente e natural decidir. E juiz natural pode ser decisão monocrática e, nos casos em que cabe recurso, o juízo competente é o órgão colegiado, aqui no caso a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, ao contrário do que Sua Excelência fundamenta, com todas as vênias, é possível sim impugnar o pedido do reclamante, que é a Procuradoria-Geral da República, porque a decisão monocrática, embora tenha julgado a causa diretamente, ela não exauriu a discussão. A discussão está em aberta, o tema não foi julgado em definitivo, muito pelo contrário. Pende de recurso e esses recursos que estão tramitando têm o potencial de reverter essa decisão monocrática. E quando o ministro Alexandre de Moraes utiliza esses dois fundamentos para não analisar os recursos e as petições dos investidores, Sua Excelência está deixando de lado uma ampliação do debate que é justa e que é devida. E vai focar apenas na perspectiva dos réus e do Ministério Público, deixando mais uma vez os investidores de lado, como infelizmente vem acontecendo até agora. E é contra isso
com todo o respeito que, como advogado de investidores, e já com a autorização deles, nós vamos levar um recurso à apreciação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, dizendo que sim, os investidores podem impugnar o pedido do reclamante, porque a decisão não é definitiva, e também porque eles não são alheios à discussão. Não, eles participam da discussão porque eles foram atingidos e eles têm legitimidade motu própria para apresentar uma pretensão exclusiva sua, dentro da sua perspectiva, anulando o processo e pedindo reconhecimento de inconstitucionalidade de decisões, de provas que foram produzidas e de atos processuais. E isso não tem nada a ver com se meter no mérito do processo penal. Não é isso. Os réus é que vão discutir se tem culpa, se não tem culpa, se o Ministério Público errou, se o Ministério Público aceitou. Os investidores não estão fazendo isso. Eles estão fazendo um pedido para que se reconheça e se dê efetividade à Constituição Federal quando fala quando ressalva e protege o direito de propriedade dos investidores, quando protege todas as partes do processo, mesmo que não sejam réus, protegem essas partes, exigindo uma razoável duração do processo, ou seja, a Constituição não quer processos intermináveis. Não é isso que a Constituição quer, mas é isso que está acontecendo na Operação Oranoso, e isso tem que ser falado, e de forma enfática. E também a decisão do ministro, naturalmente, ela não exauriu o tema que foi julgado, tem os recursos que estão pendentes e é a primeira turma que vai resolver, ok? Então, deixando claro, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela apenas coloca de lado os investidores e diz que eles não podem atacar a decisão que ele proferiu na reclamação 75111, e ele traz os fundamentos que eu mencionei e o recurso, o caminho do recurso para impugnar a decisão de Sua Excelência está aberto e isso será feito no devido tempo, provavelmente na segunda-feira. Ok? Então, em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, seria isso. Quem tiver dúvidas, pode me mandar lá no grupo de WhatsApp e eu vou procurar responder. O grupo acho que ele é bloqueado, né? Pode me mandar no privado, tá? Quem quiser. Então, em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, é nesse sentido. Agora, qual que é a notícia bombástica que aconteceu? Isso eu vou falar em seguida, tá? Primeiro eu quero falar de uma pergunta que apareceu aqui com bastante frequência para mim. Que história é essa de omissão da Comissão de Valores Imobiliários e do ato ilícito que isso caracterizaria e que geraria a indenização por danos morais e danos materiais? Bom, é isso mesmo. Dentro da Operação Oranoso está muito claro que a CVM ela teve duas posições. Num primeiro momento, ela disse que a empresa que operava os criptos, que essa empresa não necessitava de autorização para fazer as suas operações. Ela disse que os atos da empresa não se sujeitam à fiscalização da CVM. Isso é um jeitinho bonitinho de dizer, a empresa realmente não precisa de autorização, e dentro da perspectiva da lei da liberdade econômica e da própria garantia da legalidade, o que não é proibido é autorizado. Portanto, quando a CVM fala, olha, a empresa de criptoativos não precisa de licença e ela não está sujeita à nossa fiscalização aqui pela CVM, ela está dando sinal verde para a empresa. Entretanto, num segundo momento, a CVM, ela diz em 2 de julho de 2024 que não, que a empresa que operava com os criptoativos, ela precisava sim de autorização e que a partir de agora ela não pode mais operar, ela está proibida de operar. Então, quando isso acontece, é como se a CVM estivesse agindo de forma contraditória. No direito, isso se chama o dever de lealdade processual, o dever de boa-fé processual. É considerado uma obrigação anexa, uma obrigação lateral, que surge a partir desse compromisso que todos têm que ter com a boa-fé. E aqui no caso, essa atitude da CVM configuraria uma violação ao que a gente chama em direito de venire contra factum proprium. O que isso quer dizer? Que
A boa-fé objetiva, ela proíbe a prática de atos contraditórios. Primeiro, você vai e cria uma legítima expectativa de que está tudo bem. E aí depois, do nada, não, agora não está mais tudo bem. Isso gera uma expectativa que autoriza a um comportamento e que até incentiva esse comportamento, mas aí depois, sem aviso prévio, não, a partir de agora não pode mais. Então, veja que é um comportamento absolutamente contraditório, reprovável, e que se adequa com integral fidelidade ao conceito de ato ilícito civil, isso em tese, e que por conta disso pode sim configurar violação ao artigo 927 do Código Civil, ao próprio artigo 37 da Constituição Federal, e gerar danos materiais e danos morais àqueles que foram prejudicados. Notem isso. O comportamento em tese contraditório da CVM, ele caracteriza uma quebra na violação da confiança, uma quebra na legítima expectativa e, sim, viola o venire contra factum próprio, a proibição do comportamento contraditório. E isso é mais do que suficiente para revelar uma omissão que carrega e que resulta em ato ilícito passível de gerar dano moral e dano material em prol dos investidores. Portanto, como eu coloquei no informativo, é uma nova tese, ninguém pensou nessa tese ainda, eu trabalhei com ela, estou validando no meu laboratório legal, no meu laboratório jurídico, e se for validada, como na verdade já foi validada, falta apenas um item, nós vamos iniciar a utilização dessa tese também, e aqui não tem que discutir se tem crime, se não tem crime, não precisa dessa discussão, não depende da Justiça Federal, enfim, é um tema novo, como perguntaram, por conta do informativo eu estou trazendo aqui, tá? E lembrando de uma outra consequência também dessa decisão da CVM, o último posicionamento de 2 de julho de 2024, a empresa que operava criptoativos não pode receber dinheiro na sua conta, e isso quer dizer que mesmo que a operação Oranos seja anulada, o dinheiro que foi bloqueado não deverá voltar para a conta da empresa, porque ela está proibida de fazer qualquer administração, gestão de dinheiro alheio ligado ao investimento. Então, esse é um ponto muito importante que deve alertar os investidores para o custo da inação, para o risco da inatividade. Uma outra questão que eu gostaria de pontuar agora, já arrumando para o final, é que é sobre a notícia bombástica, né? Bom, eu falei em várias oportunidades de um outro processo, de uma outra operação, e que seria semelhante a essa operação Oranos. E eu disse em todas as ocasiões que essa operação, que o STJ ele havia anulado essa operação por causa de um problema nos RIFs também. Tudo isso é verdade, está lá para quem quiser olhar. O que acontece é que na quarta-feira o STF, numa ação também de reclamação constitucional, de relatoria de um outro ministro, ela anula a decisão do STJ. E por que eu mencionava essa outra decisão do STJ nessa outra operação? Porque ela serve de modelo para demonstrar que aquilo que os réus na operação Oranos estão alegando lá nos embargos de declaração no STJ, que os RIFs eles foram obtidos como primeiro ato da investigação e a investigação ela foi aberta sem nenhuma fundamentação. Esse é o tema dos embargos de declaração dos réus lá no STJ. Esse tema é o que dava sustentação e que foi reconhecido como um tema bom e que gerou a anulação da outra operação. E aí, o que aconteceu na quarta-feira foi que, também numa decisão monocrática, um ministro do STF julgou procedente o mérito dessa reclamação e anulou essa outra operação, dizendo que lá naquele caso dessa outra operação, que não é a Oranos, que lá, ao contrário, teria havido fundamentação por parte do delegado ao abrir o inquérito e estaria justificado o pedido e a obtenção de RIFs logo no início da operação. E por mais absurdo que seja,
essa conclusão, a gente respeita, né? E estamos fazendo as devidas análises para poder fazer o recurso também. Nós atuamos nessa outra operação e portanto, essa é a notícia bombástica, que o quê? Que o STF avança numa análise que vai além da questão dos RIFs. Note que o tema 990, que é o que o STJ analisou no habeas corpus lá no STJ em 17 de dezembro de 2024, é o tema dos RIFs, da possibilidade de compartilhamento ou não a pedido do Ministério Público ou da acusação, o delegado de polícia. O STJ disse que não pode. O STF disse, não, o STJ errou, porque o STF falou que pode. E isso em relação ao tema 990. E a discussão que havia era uma discussão diferente e que estava imune a uma decisão do STF. Mas agora o que se desenha é que essa discussão paralela na outra operação, ela pode servir de espelho, pode servir de incentivo para que o tema dos embargos de declaração no STJ, isso em relação à Operação Oranos, pode melindrar, em tese, a análise dos embargos de declaração, o julgamento. Querendo dizer o que com isso? Que essa decisão pode inspirar os ministros do STJ a fazer uma análise coadunando, corroborando com o que o STF falou na quarta-feira, nessa outra operação. Então essa é a notícia bombástica. Ela não impacta diretamente na Operação Oranos, mas ela cria elementos que podem influenciar no julgamento dos embargos de declaração da Oranos, dos réus da Operação Oranos, que está lá no STJ. Então essa é a natureza da notícia bombástica, e ela é preocupante porque tudo que o STF faz influencia os demais tribunais, inclusive o STJ. Então, em relação à notícia bombástica é essa, note que ela não exclui em nada a possibilidade de mudança total de julgamento nos embargos de declaração, ou seja, de anular a Operação Oranos novamente, com base nesse outro fundamento, mas ela traz alguns critérios que pode, em tese, influenciar a análise dos ministros. É isso que eu quero dizer. A notícia bombástica, que é a anulação dessa outra operação através de uma reclamação constitucional, assim como aconteceu na Oranos, instaurou uma discussão de outros elementos técnicos e que pode influenciar a discussão no STJ, nos embargos de declaração dos réus, ok? Não há nada de concreto, não há nada que esvazie os embargos de declaração, muito pelo contrário, a discussão continua em pé, é uma discussão boa, válida, e eu acredito piamente que os embargos de declaração serão acolhidos no STJ, ok? Bom, em relação a atualizações e as perguntas mais frequentes, elas foram aqui sanadas. Não vi se temos alguma pergunta aqui. Temos algumas perguntas, mas em razão do tempo, eu vou depois responder de forma didática através de um outro vídeo no informativo que eu vou liberar na segunda-feira. Segunda-feira, um novo informativo, uma nova edição com atualizações, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou salvar essa live. Não deixe de compartilhar, não deixe de interagir, trazer o seu insight, o seu comentário, a sua discordância, a sua dúvida também, tá? E se inscreve também para ajudar a gente a ser relevante e outras pessoas a terem acesso a essa informação qualificada como você também está tendo. Muito obrigado. Agora vai curtir sua sexta-feira. Fique com Deus. Um grande abraço. Tchau.